Fala turma! Neste vídeo vou mostrar para você a minha prova de concurso público da Unesp lá em 2022, cargo assistente administrativo 2, área de atuação acadêmica, o salário na época, esse aqui, exigência de escolaridade, ensino médio completo, você vê que é o edital de abertura de inscrições. Então, dentre tantas informações importantes, orientações, regras a serem seguidas, no edital de abertura de inscrições está o conteúdo programático. Nós vemos que é o anexo 2º deste edital, está aqui, anexo 2º, importante a leitura deste preâmbulo, e aí, para aquela oportunidade, havia cargo com exigência de ensino fundamental completo, auxiliar agropecuário. Eu tenho a prova. Você vai fazer concurso público Unesp para este cargo? Escreva nos comentários auxiliar agropecuário, o seu nome, e depois você vai ao meu Instagram e lá no direct você fala: Fábio, quero a prova de auxiliar agropecuário, meu nome é tal, eu escrevi o comentário no seu vídeo, meu nickname no YouTube é X, fala lá para mim, para eu entender que é você. E aí eu mando prova e gabarito no endereço de e-mail que você vai me fornecer lá no Instagram, tá ok? Mas aqui falando do assistente administrativo 2, área de atuação acadêmica. E também falava do assistente de suporte acadêmico 2, área de atuação laboratórios didáticos e de pesquisa. Aqui no canal, observe nos cards. Apresentei a prova anterior, não só a objetiva, mas também a dissertativa, para este cargo ASA 2, com essa área de atuação. E lá também falei para vocês, se quiser a prova ou as provas e os respectivos gabaritos, siga o que está lá orientado naquele vídeo, tá ok? Tá ok? Pode clicar no vídeo aqui nos cards, não vai fechar esse vídeo aqui que você está assistindo comigo. Por que você vê o cargo assistente administrativo 2 e também o ASA 2? Por quê? São cargos cuja exigência de escolaridade é ensino médio completo. Então, para estes dois cargos, conhecimentos gerais na prova, português, matemática e raciocínio lógico, legislação. E olha só, legislação no concurso público da Unesp é o Regimento Geral da Unesp, carro-chefe aqui do canal O Concurso. São sete playlists dedicadas a este regimento interno, legislação interna da Universidade Estadual Paulista. Também vídeos em que resolvemos questões de provas anteriores da CF 88, que você não estuda inteirinha, não. Você estuda títulos 1º, 2º, 3º e 8º da Constituição. Mas falando dos conhecimentos específicos para o assistente administrativo 2, atuação acadêmica. Muita gente tem me perguntado como estudar. Então você vê nos conhecimentos específicos, lá na minha época, 2022. Opa, que ano áureo! Ali fui aprovado em 5 concursos, um processo seletivo, 4 concursos, inclusive do Instituto Nacional do Seguro Social. Não é Instituto Nacional da Seguridade Social, INSS. E ali, na minha prova, foi cobrado conhecimento de Regimento Geral da Unesp, dentro dos conhecimentos específicos. Porque perceba, em legislação, dentro dos conhecimentos gerais, para todo e qualquer cargo na Unesp, motorista, asa, assistente, seja o assistente administrativo, seja o assistente de suporte acadêmico, assistente operacional, oficial de aparelhos de precisão, quaisquer áreas de atuação. Regimento Geral da Unesp estará lá na prova nos conhecimentos gerais, que é metade da prova. São 40 questões na prova objetiva, metade, 20, de conhecimentos gerais. Na sua prova, haverá questão de Regimento Geral da Unesp, mas, na minha época, para meu cargo com a minha área de atuação acadêmica,
o Regimento Geral da Unesp também foi cobrado nos conhecimentos específicos da prova objetiva. Sim, galera. Então eu respondi lá na minha prova. Eu acho que 2 questões nos conhecimentos gerais de Regimento Geral da Unesp e depois nos conhecimentos específicos, a partir da questão 21 até de número 40 da prova objetiva, mais questões de Regimento Geral da Unesp. E como é que eu estudei? Eu busquei na internet Resolução Unesp 85 de 99, alterada pela Resolução Unesp 66 de 2019, que dispõe sobre o regime de trabalho docente, Unesp, noções básicas também, Resolução Unesp 104 de 2019, alterada por outra Resolução Unesp 47 de 2021, que dispunha, sobre o sistema de convênios da Unesp, ou dispõe, vigente. Resolução Unesp 106 de 2012, alterada na oportunidade em 2022 por 2 resoluções, mas sabemos que esta resolução 106 de 2012 sofreu outra alteração. Existiu outra resolução que também alterou a resolução 106 de 2012, que dispõe sobre regulamento de matrícula da Unesp. E também estudei resolução 22 de 2019, alterada pela resolução 23 de 2021, que é o Regimento Geral da Pós-Graduação. Então, na minha prova, nos conhecimentos específicos, eu precisava estudar isso aqui. E na época, eu trabalhava no IBGE, 8 horas por dia, 5 dias da semana, nos dias úteis. Estudava para o INSS desde fevereiro de 2022, comecinho do ano, porque eu pensava, se abrir o concurso do INSS, vou tentar passar. E passei. Mas, depois, ali em meados de 2022, abriu-se o concurso da Unesp. Então, eu estudava sobre assuntos do IBGE para desempenhar minhas atividades no IBGE. Eu estudava para o INSS, porque, de repente, abriria o concurso do INSS. E, de repente, também apareceu o concurso da Unesp. Então, houve um momento da minha vida, 5 meses, turma, galera, turma. 5 meses em que, de verdade, é fato, como diria o poeta, é facto, até com C. De verdade, eu dormia 4 horas por dia, tão e somente, de domingo a domingo, todos os dias. Por quê? Era muita coisa a ser estudada. Unesp, INSS, IBGE. Mas deixando de falar de mim, estou falando de você agora. Você olha no edital os conhecimentos específicos, se o seu cargo é assistente administrativo 2, atuação acadêmica. Você olha no edital os conhecimentos específicos. São esses os conhecimentos a serem cobrados. Na prova objetiva, eu trouxe a prova objetiva lá da minha época. Tá aqui, ó. Tá vendo? Começa com português, 10 questões, sempre interpretação de texto, e às vezes existe a tirinha. Olha aqui, Calvin. Beleza, questão de 1 a 10, português. Depois da questão 11 até a questão 11, 12, 13, 14, 15. Fábio, não sabe contar? Então, até a questão 15, 5 questões de matemática. E você sabe uma das regrinhas do concurso público da Unesp? Está no edital. Você leu? E não são letras miúdas e não está no rodapé. Você precisa saber. Se eu tenho uma prova com 40 questões, existe Constituição, regimento, existe português, existe conhecimento específico, mas também matemática, você não pode zerar nenhuma matéria. Por exemplo, matemática são 5 questões. Se você errar as 5 questões de matemática, acertou todo o restante. 10 de português, acertou regimento, Constituição e as 20 de conhecimentos específicos, que é metade da prova, não é verdade? 35 pontos de 40, você está eliminado na hora. Pausa dramática, você sabia disso?
precisa pelo menos acertar uma questão de matemática. E aí você vê que na minha prova, legislação, dentro dos conhecimentos gerais, primeira questão, Regimento Geral da Unesp, está na tela. Questão de número 16, segunda questão, Regimento Geral da Unesp. Terceira questão, porque estamos nos conhecimentos gerais, as 20 primeiras questões, questão 16, 17, Regimento Geral da Unesp. 18, Constituição do Brasil. 19, Constituição do Brasil. Está aqui, Carta Magna, Constituição Cidadã. E a questão 20, Fábio? Constituição do Brasil, falando de comunicação social. Aí sim, 20 questões, metade da prova, conhecimentos gerais. Mas você sabe o esqueleto da prova objetiva do concurso público da Unesp? A partir da questão de número 21, os conhecimentos específicos são cobrados, como eu mostrei para vocês aqui no edital de abertura de inscrição no conteúdo programático. Para minha prova, eu precisava estudar isso aqui, ó. Regimento Geral da Unesp e diversas resoluções, todas atualizadas conforme alterações que aconteceram com o decorrer do tempo. Tem o gabarito aqui sim, olha aqui. Houve 2 questões anuladas porque pessoas inteligentes entraram com recurso e aí a banca teve que ajoelhar, não rezou, mas anulou 2 questões. E aqui você vê nos conhecimentos específicos, para minha área de atuação acadêmica, do meu concurso lá de novembro de 2022. Primeira questão, de novo, Regimento Geral da Unesp. Por quê? Porque estava no conteúdo programático. Olha aqui, o Regimento Geral da Unesp nos conhecimentos específicos, assim como o Regimento Geral da Unesp nos conhecimentos gerais, junto com português, matemática e Constituição do Brasil. Constituição do Brasil e Regimento Geral da Unesp é a legislação a ser estudada para o concurso público da Universidade Estadual Paulista. Então você entendeu. Muita gente na época, galera, pensou que foi erro. Opa, legislação, Regimento Geral da Unesp, e nos conhecimentos específicos, sem querer, a banca teria colocado o Regimento Geral da Unesp de novo. Mas não, você está vendo comigo aqui. Olha a primeira questão dos conhecimentos específicos. Regimento Geral da Unesp. Questão de número 22. O que cobrou? Regimento Geral da Unesp. Questão 23. Tá de brincadeira, né? Ué, mas estava nos conhecimentos específicos. 24. De novo, Regimento Geral da Unesp. Galera, turma, eu decorei o Regimento Geral da Unesp. Decorei. Fábio, como que você encontrou o tempo? Eu dormia 4 horas por dia. Entendeu? É dedicação, perseverança, faca nos dentes. 25. Regimento Geral da Unesp. Mas estou lembrando, no seu conteúdo programático, lá nos conhecimentos específicos, para a área de atuação acadêmica, tem Regimento Geral da Unesp? Se tiver, toda a atenção especial e o estudo dedicado. Por quê? Será cobrado. Olha aqui. De novo, 26, Regimento Geral da Unesp. 27, cadê? Regimento Geral da Unesp. Tá de brincadeira, Fábio? Não estou mostrando a prova para vocês. Quer prova mais cabal que essa? 28, Regimento Geral da Unesp. 29, opa, já não é. Agora é sobre docente. Antero é docente em RD e DP. Olha só, lá no regimento você não lê essa sigla. Tá vendo? É o Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa. Questão bem legal de número 29 da minha prova de 2022. Eita, que ano maravilhoso! Eu deixei o INSS para vir trabalhar na Unesp. 30. Agora, Resolução Unesp 85 de 99, ainda sobre docentes. Falando de obtenção do doutorado, essa Resolução 85 de 99, o que é? Vamos lembrar. Resolução 85 de 99. Está aqui, ó. Alterada pela 66 de 2019,
dispõe sobre o regime de trabalho dos professores na Unesp. Tá vendo? A banca colocou nos conhecimentos específicos, ela tem a liberdade de cobrar. Regimento Geral da Unesp, na minha prova, ela cobrou bastante, mas também cobrou os demais assuntos. Olha aqui a questão 31. Quando existe um personagem, é uma questão de situação hipotética. Resolução 85 de 99. De novo, 32. Resolução Unesp 104 de 2019. Tá aqui no conteúdo programático? Olha só. Resolução Unesp 104 de 2019, mas a atualizada, porque houve alteração em 2021. Tá vendo? Sistema de convênios da Unesp. Um forte, grande e fraternal abraço ao meu amigo Rafael Verdelho. Convênios ali na FMVA, na veterinária de Araçatuba, é com ele. Grande amigo. Então você vê, questão 32 sobre convênios, questão 33 sobre matrícula. Essa resolução 106 de 2012, na minha época, havia sofrido duas alterações. Duas. Tá aqui, ó, em 2013 e 2016. Salvo engano, sofreu lá no finalzinho de 2024 uma nova alteração que mudou bastante coisa, turma. Suspensão de matrícula, por exemplo, de acordo com a resolução 106 de 2012, não se chama mais suspensão de matrícula, se chama trancamento do curso. Olha que legal, é apenas uma curiosidade, mas de acordo com o Regimento Geral da Unesp, até hoje, 7 de janeiro de 2026, ainda na versão consolidada de 7 de julho de 2025, fala de suspensão de matrícula. 34, de novo, a resolução que fala de matrícula. 35, novamente, olha a importância para o meu concurso lá em 2022, a atuação acadêmica. 36, novamente, olha só. 37, resolução 22 de 2019. Que resolução é essa, Fábio? Tá aqui. É a resolução Unesp 22 de 2019, alterada pela resolução Unesp 23 de 2021, o famoso Regimento Geral da Pós-Graduação na Unesp. Bem legal. E a 38 já fala direto, o Regimento Geral da Pós-Graduação, que é essa resolução aqui, ó, 22 de 2019. Estabelece a respeito do corpo docente como regra, que será constituído por profissionais com, no mínimo, título de... E aí, tá no conteúdo programático, lá nos conhecimentos específicos para seu cargo e área de atuação do concurso público da Unesp? Nova questão sobre esse regimento da pós-graduação, questão de número 39, e a questão de número 40, a última da prova. A última da metade final da prova, da segunda metade, da questão 21 até 40, conhecimentos específicos. Regimento Geral da Pós-Graduação. Então você viu, no conteúdo programático da minha prova, assistente administrativo 2, atuação acadêmica, lá em 2022. Você viu a metade da prova com questões dos conhecimentos específicos. Havia questão de Regimento Geral da Unesp? Ou se havia? Havia questão sobre a Resolução 85, de 99, regime de trabalho dos professores na Unesp. Havia questão também sobre a Resolução 104, de 2019, sobre convênios da Unesp. E a Resolução 106, de 2012, de matrícula. Quantas questões caíram na minha prova? Também cobrou-se o conhecimento do Regimento Geral da Pós-Graduação, Resolução Unesp 22 de 2019, mas a mais atualizada possível, porque sofrera atualização, alteração pela Resolução 23 de 21. Legal? Que tal? Gostou? E aí? Gostaria de receber esta prova? Será que ajudaria nos seus estudos? Você viu a prova objetiva? Agora você vai ver comigo as questões dissertativas lá na minha prova. Pontuação máxima, 100. Eu fiz 100 pontos.
Olha a primeira questão, cobrando conhecimento de regimento geral da Unesp, porque na prova dissertativa, com 2 questões, serão cobrados os conhecimentos específicos. Aqui cobra conhecimento do regimento geral da Unesp, na minha prova dissertativa lá em 2022, porque o regimento da Unesp estava nos conhecimentos específicos e não porque estava nos conhecimentos gerais. Consegue entender? Na prova dissertativa, por exemplo, vamos supor o cargo assistente de suporte acadêmico à atuação X. Tem prova dissertativa? Tem. Mas nos conhecimentos específicos, tem regimento geral da Unesp? Não. Regimento geral da Unesp estará em legislação nos conhecimentos gerais. Então não há a mínima chance de haver uma das 2 questões da prova dissertativa daquele cargo assistente, suporte acadêmico, atuação X, não há como ser cobrado o regimento, mas para mim sim, estava nos conhecimentos específicos. Acertei completamente esta questão. E a outra questão, adivinhe, regimento geral da pós-graduação da Unesp. Tá vendo? Esse regimento da pós estava ou não estava nos conhecimentos específicos para o meu cargo e área de atuação lá em 2022? Então aqui existe a prova e existe o gabarito. Tá legal? Veja a data marcante, 6 de novembro de 2022. Inclusive, eram 2 vagas para assistente administrativo 2, área de atuação acadêmica. Estamos em 7 de janeiro de 2026. O concurso foi homologado lá em algum mês de 2023, passou 2024, passou 2025 e acredite, creia, a pessoa classificada em 15º lugar foi chamada, né? A pessoa foi chamada no finalzinho de 2025 e começou a trabalhar na Unesp, na Faculdade de Medicina Veterinária. Tá vendo? Tire crenças limitantes da cabeça. Você olha o concurso público da Unesp e vê lá no edital uma vaga. Ah, muito difícil, não vou fazer. Importante é fazer a melhor prova possível, ficar lá na lista definitiva e final, muito bem classificada, muito bem classificado, porque o concurso, costumeiramente, ele vai ter vigência por 2 anos, a partir da sua homologação, podendo ser prorrogado por mais 2 anos. Então, no meu concurso, eu comecei a trabalhar na Faculdade de Medicina Veterinária, acho que 23 de março de 2023. Eu estava lá em São Paulo, saí correndo para trabalhar aqui na Veterinária Unesp de Araçatuba. Então você percebe, em dezembro ou novembro de 2025, uma pessoa que fez a prova nesta data, em 2022, foi convocada para ser contratada e trabalhar na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Tá vendo como não é só sonho? É dedicação, perseverança, é fé sim, mas muito foco, muita força. Vamos lá? Rumo até a aprovação. Se quiser esta prova, como eu disse para você, escreva nos comentários. Assistente administrativo acadêmica. Prova. Meu nome é Fabiane, porque é o nome da minha prima amada e querida. E aí você, Fabiane, escreve lá no meu Instagram. Você vê no canal do YouTube, concurso, está lá o link para acesso ao meu Instagram, é @fabio.nagata. Você escreve um direct e diz: Fábio, eu sou a Fabiane, que escrevi o comentário no vídeo que você fala sobre a prova, sobre os conhecimentos específicos para o cargo assistente, mas a área de atuação acadêmica. Eu quero a prova e o gabarito. E aí você me informa o seu endereço de e-mail e mandarei para você estudar. Tá ok? Tá ok? Mas importante relembrar. Veja, é a prova objetiva, a atuação acadêmica, legal. É o seu caso? Você escolheu esse cargo? Pagou a inscrição? Está estudando? Olhe no edital de abertura de inscrições os conhecimentos específicos. Estou curioso. Escreva para mim.
Você vai fazer o concurso Unesp para qual campus? É Dracena, Guaratinguetá? Escreva para mim e diga mais. Mais. Fale para mim, nos conhecimentos específicos, existiu uma mudança muito grande? Nada disso será cobrado? Algo será? Uma ou outra coisa? Quero saber, interaja comigo, comente. Já deixou um like? Opa! Como diria também o poeta, sou-lhes grato. E aí, só posso desejar bons estudos e até a sua aprovação. Valeu, galera! Valeu, turma! Até o próximo vídeo!